Muito bem, vamos falar hoje sobre a dúvida, os dias de hoje. A pergunta é sepultar ou cremar? É uma dúvida cruel dos nossos dias. Gênesis 3,19 diz claramente que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 12:7-8 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Há uma tradição no Ocidente de sepultar os seus mortos. Hoje em dia, a dicotomia entre a cremação e o sepultamento. Cada corrente tem a sua argumentação, porém a Bíblia não ordena nem condena nenhum dos dois. Sobre o sepultamento, era prática comum entre os judeus. Lucas 23:56 dizia: então retiraram-se para preparar aromas e bálsamos. No sábado descansaram segundo o mandamento. João 19:38-40 diz: retomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Ou seja, tinha um ritual em que o corpo era lavado, envolto em tecido, untado com perfumes. Sabemos, 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo fala do desfazimento ou extinção da casa terrestre, que é o corpo. As argumentações a favor do sepultamento são: Jesus foi sepultado, isso não constitui mandamento universal. Patriarcas foram sepultados, é um padrão bíblico, mas não uma norma obrigatória. Cremação era ligada ao paganismo de alguns povos. No contexto cultural, não equivale automaticamente a pecado universal. O problema não era a cremação em si, era a consagração da cremação e do cremado para devolver ao falecido heróis e guerreiros aos deuses, no caso a Grécia e Roma. O sepultamento era para criminosos e suicidas. Era defendido pelo platonismo, que considerava o corpo como a prisão da alma. O corpo é templo do Espírito Santo de Deus, exige honra, não um único método funerário. Semeia-se o corpo natural, colhe-se um corpo espiritual. Temos que considerar que não se deve chamar de pecado o que Deus não proibiu claramente ou explicitamente. A tradição reformada, Calvino, os puritanos, a Assembleia de Westminster, a IPB, elas enfatizam a ressurreição corporal, enfatizam o poder de Deus para ressuscitar, independente da condição do corpo e do tratamento dado ao mesmo. Não proíbe a cremação. Tem a doutrina central na ressurreição dos corpos, independentemente do modo de tratamento do corpo. Gênesis 3,19, Êxodo 37 e 1 Coríntios 15, 35-57, não impõem condições para a ressurreição. Fique bem claro que a cremação não impede a ressurreição. Se Deus criou o homem do pó, também pode ressuscitar alguém reduzido a cinzas, ossos ou pó disperso. Deus é soberano em relação à matéria. O poder de Deus não depende do estado físico do cadáver. O método de tratamento do corpo pós-morte não limita Deus. A ressurreição é um ato sobrenatural, somente operado pelo poder de Deus. Os mártires queimados também ressuscitarão. A decomposição do corpo ocorre de qualquer forma, cremado ou sepultado. A esperança está em Cristo, não no túmulo. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Existem costumes e tradições que vêm desde o tempo da igreja primitiva e não entram em contato com a Bíblia, conflito com a Bíblia. Entre eles, por exemplo, sepultamento é uma tradição que vem desde aquela época, mas não é contradição com a Bíblia. O culto do domingo, ou dia do Senhor, Atos Apóstolos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Isso é outra coisa também que vem desde costume e tradições. Horário fixo de oração, terceira hora, sexta hora e hora nona. Daniel, pois, quando onde havia seu quarto, janelas abertas de Jerusalém, para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Dava graça diante do seu trono. O Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1-8, diz: Pedro e João subiu ao templo para a oração na hora nona. Foi quando um pedinte pediu para esmola, e ele disse que não tinha nem ouro nem prata. Mas levanta-te e anda. Não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ou seja, a outra coisa, a preparação dos catecúmenos. Em Atos dos Apóstolos 8:26-40, mostra o Filipe, oficial etíope eunuco. Primeiro é o anúncio do evangelho, a explicação da sã doutrina e, por fim, a decisão do batismo. Então é outro costume que vem até hoje e não entra em conflito com a Bíblia. Preparação dos catecúmenos, nós já vimos. Credos cristãos, o credo apostólico, o credo niceno. O uso do termo trindade, a aliança matrimonial do templo, são costumes e tradições que vêm desde a igreja primitiva e não tem nenhuma
conflito com a Bíblia. A cremação, segundo a estatística, em 10 anos, 70% dos mortos serão cremados, por questões ambientais, por questões financeiras. Há uma pressão grande porque as cidades estão crescendo, os cemitérios estão encolhendo e os custos impressionam. Na Bíblia, a cremação era uma forma de honra ou de castigo, dependendo do contexto. Por exemplo, Levítico 20,14 diz: se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão para que não haja maldade no meio de vós. Esse ato de cremar era um ato de punição pelo pecado de tomar como esposa mãe e filha. Levítico 21,9 diz: se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O ato de cremar era um ato de punição pelo pecado de se prostituir. Josué 7, 25 a 26, disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os. Esse ato refere-se no caso de Acã e sua família, por terem desobedecido ao Senhor. A queima de Acã não foi o funeral, foi sentença. 1 Samuel 31, 10, 13 diz: puseram as armas de Saul no templo de Astarote. Aí diz lá: tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram, tomaram os ossos e os sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Aqui foi um ato de respeito a Saul e seus filhos. Resgataram seus corpos, queimaram, porque já estavam em decomposição, e enterraram seus ossos. O texto não condena nem recomenda. Alguns argumentam que cremar não permite ressurreição. Antes de entrarmos nos assuntos, vejamos que o fogo muitas vezes mostrava o poder de Deus. Em Êxodo 3, 1 a 6, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Em 1 Reis 18, 38 diz: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Isso refere-se àquele episódio da derrota dos profetas de Baal. Daniel 12:2 diz que muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. O texto fala dos que já estão apresentados como pó. O estado em que muitos se encontram, pó, não impede a ressurreição. Abraão, Isaac e Jacó viveram, segundo os estudiosos, entre 2100 e 1700 a.C. Isto os coloca entre 3.885 e 4.017 anos até os nossos dias de 2026. Admitir que seus ossos ainda estão íntegros ou inteiros é inimaginável. Mateus 22, 32 diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Eles estarão com o Senhor na ressurreição. Os heróis da fé morreram na fé, morreram salvos. Estão com Deus, mas ainda aguardam a ressurreição final da segunda vinda de Cristo. Seus corpos, independentemente do tempo e forma, continuam aguardando a ressurreição. 1 Coríntios 15, 42, 44 diz: por assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo mostra que o ponto central é a transformação operada por Deus, não a conservação material do cadáver ou o modo de tratamento dado ao cadáver. Ser cremado não anula a promessa da ressurreição. No fim das contas, o mais importante não é como o corpo foi tratado após a morte, mas sim em que você crê. Apocalipse 23 diz: deu o mar os mortos que nele se encontravam. Os que morreram no mar têm seus corpos devorados por peixes e seus ossos são dispersos, mas isso não impede a ressurreição. João 11, 25 disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não colocou nenhuma condição além de crer nele como Salvador. Jesus não colocou nenhuma condição sobre o tratamento dado ao corpo após a morte. Algumas pessoas foram devoradas por feras, como crocodilos, grandes lagartos, no caso do dragão do Komodo da Indonésia, ou mesmo cobra, como a piton e sucuri. Seus corpos foram totalmente digeridos. Mesmo assim, serão ressuscitados, porque nenhuma condição física impede a ação divina. Algumas pessoas foram literalmente destruídas pelo fogo, como no caso das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, onde a temperatura atingiu mais de 1000 graus centígrados, temperatura bem maior do que a cremação. Outras foram literalmente destruídas pelo fogo, por terem caído em vulcão, em erupção. Tem na literatura o carro de Antônio da Silva Jardim, morreu no Monte Vesúvio, na Itália, em 1891. O outro, chamado também Máximo Embase, que morreu também caindo no vulcão. Nas grandes epidemias, como a peste negra no século XIV, a cólera no século XIX, onde roupas, colchões e corpos eram queimados, a gripe espanhola em 1918, 1919 e até mesmo o Covid-19, em todas elas haviam elementos comuns: a grande mortandade em curto espaço de tempo, com colapso funerário, sepultamentos coletivos em valas comuns,
A cremação emergencial, como medida sanitária, foi adotada em alguns países. Nessas pandemias, sim. Na Covid-19, não tenho conhecimento de algum país que tenha feito cremação. Existem atitudes para a cremação. Primeira coisa, uma manifestação contrária ou a favor do falecido, especialmente se ele for em cartório. Se o falecido deixar por escrito em cartório que não quer ser cremado, ninguém pode desfazer a autoridade dele, a não ser que haja um imperativo de saúde pública. A decisão familiar em caso de ausência da manifestação do falecido. Quer dizer, se o falecido não se manifestou, a família tem direito de decidir. Outro caso que é restrição para a cremação. Casos de morte violenta ou suspeita, homicídio, suicídio, acidente, morte suspeita ou causa indeterminada. Eu me lembro de um caso passado em Lagoa Grande em que trouxeram uma pessoa com a cabeça esmagada por um trator e queriam que o colega, o médico, desse o atestado de óbito. E a pressão foi grande, o colega desconfiou e mandou para o ML, de Campina Grande. E lá no ML descobriram que antes dele ser passado o trator por cima, alguém colocou um prego na cabeça dele. Então ele foi morto com um prego na cabeça e depois passaram o trator por cima para despistar. Porque a cremação destrói, nesses casos, porque a cremação destrói evidências que podem ser necessárias para a investigação criminal. Outra coisa, inquérito policial em andamento, é proibida até completa elucidação. A ausência de documentação exigida, certidão de óbito, declaração de óbito assinada por médico, autorização legal pelos crematórios, divergência entre familiares. Se não há consenso na família com relação à cremação, sepultamento, normalmente os crematórios não fazem a cremação. Os tribunais, no caso de divergência, adotam a hierarquia legal para a cremação. Cônjuge, em primeiro lugar, filhos maiores, pais, irmãos ou outros parentes. Declaração com assinatura digital pelo GovBR tem validade relativa em frente à registrada no cartório. Procuração digital, porque senhas são compartilhadas no fim da vida, normalmente as pessoas compartilham as senhas com os parentes próximos, com filhos ou cônjuges. A posição da Igreja Católica, que desde 1933, desde que não haja negação da doutrina da ressurreição. Então a Igreja Católica não se opõe à cremação, desde que não haja negação da doutrina da ressurreição. As igrejas evangélicas não consideram pecado porque não há proibição na Bíblia e entendem que a ressurreição é o poder de Deus e não depende do tratamento dado ao corpo do pós-morte. Mas meu pastor não concorda. Você tem que registrar sua vontade por escrito, informar os filhos, familiares próximos, conversar com o pastor enquanto está vivo, explicar os motivos da sua decisão, deixar tudo documentado para evitar conflitos futuros. Entenda que o pastor não é obrigado a celebrar a cerimônia pública diante da vontade da cremação, desde que ele não concorde. Se você quer na ressurreição dos mortos, conforme a Bíblia ensina, e deseja ser cremado, manifeste publicamente a sua vontade, de preferência em cartório, para não ter problemas com os familiares e nem causar confusão no momento importante que é o destino do seu corpo. Que Deus abençoe e guarde, fique tranquilo, ore a Deus, mas entenda que não há proibição bíblica para a cremação, embora a grande maioria nos nossos dias seja o sepultamento, mas estamos caminhando para uma saturação, uma emergência, vamos dizer assim, uma saturação funerária. Que Deus abençoe e guarde.